mostrar algumas espécies aí muito utilizadas na arborização e falar um pouco das características e quando é apropriado utilizá-las ou não, os benefícios que elas causam. A sibipiruna é muito utilizada, né, em todo o Brasil, mas principalmente na região sul aqui tem uma frequência muito alta. Em Maringá tem mais de 50%, né, uns 45%, se eu não me engano. É uma árvore de grande e médio porte, olha o tanto que ela cresce, só que isso vai depender muito do o quanto a copa dela vai se expandir, vai depender muito do espaçamento que você utilizou na rua. Aqui está o espaçamento mais ou menos de 11 metros uma da outra, e você vê que a copa não se expandiu tanto, né, em extensão, né, ela ficou alta e fechadinha. Só que se você planta ela com um espaçamento maior, essa configuração muda. Isso para muitas outras espécies também é verdade. Então, o espaçamento manda muito na configuração da copa da árvore. Isso é muito importante para a arborização urbana. Então, essa árvore necessita de calçadas largas. É o tamanho do tronco que ela vai ficar. Essa árvore já tem mais de 40 anos. Né? Ela acabou erguendo as calçadas. Né? Essa calçada não era assim do tamanho ideal, mas acabou funcionando bem para essa rua, porque fez sombra, não cresceu de forma harmônica, né? Fez uma ornamentação, acabou funcionando muito bem a sibipiruna nessa rua. A sibipiruna tem um fator que ela segura muita poeira realmente e suga muitos gases tóxicos. É uma planta comprovadamente assim benéfica para a poluição, mais que muitas outras espécies. Então, por isso é muito apropriada para arborização, mas tem, claro, malefício. Perde muita folha, ela solta aquele pólenzinho, aquela colinha que o pessoal reclama muito quando cai em carro, etc. Então, vai ter isso, não tem jeito, mas ela traz outros benefícios é muito bem utilizada em vários locais. Tem uma foto da folha dela, né? Bipinada aí, da flor. Ela é muito ornamental, uma floração intensa, então é muito interessante para a arborização por causa disso. Tipuana tipo é uma espécie exótica, se eu não me engano, da Ásia, mas não é uma espécie invasora. Aqui em Maringá, por exemplo, acho que mais de 15% da arborização é ela. É uma árvore de grande porte, que pode chegar de médio a grande porte, dependendo do solo, etc. E muito ornamental, muito bonita, ela tem um verde clarinho. Então, funciona muito bem para arborização se tiver uma calçada larga e principalmente se não tiver fiação. Mas mesmo com fiação, se a fiação for compacta e tiver uma poda boa de condução e manutenção em geral, ela funciona bem. Aqui em Maringá, por exemplo, as tipuanas acabaram funcionando muito bem. Porque depois que ela ultrapassa a altura da fiação, a poda fica muito mais fácil. Então, quando você pensa em fiação elétrica, isso é uma coisa interessante de se pensar na altura. Se ela vai chegar até a altura do fio, até o porte máximo dela, é pior do que ela passar do fio. Então, muitas vezes tem que pensar isso. A quaresmeira é muito ornamental, utilizada aí no Brasil inteiro. Ela, dependendo dos lugares, ela fica de pequeno porte, não ultrapassa 7 metros. Mas dependendo do solo e condições, pode até passar a chegar a 10 metros. Nesse caso, é a Tibuchina mutabilis, ela com frequência vai chegar a médio porte. O pau-ferro não é tão utilizado, mas marca que Maringá é uma espécie de crescimento lento, muito duro, uma madeira pesada, que geralmente você tem medo, né? Eu vou plantar isso, se cair em algum carro é um dano. Só que ela tem muita resistência e demora muito se for cair, então ela tem um tempo de vida maior, funcionou bem para Maringá em vários locais, é uma espécie que pode ser utilizada. O ipê amarelo também, muito utilizado e funciona bem em vários locais. A grevilha robusta é outra espécie que não é nativa, mas funciona muito bem para canteiros centrais, principalmente. Framboyant, que eu já mencionei com vocês, aqui em Maringá funciona muito bem para canteiros centrais largos, né? Só nessa situação, na verdade. E praças, né? Praças funciona bem também. Figueiras. Figueiras só funciona na arborização urbana se você tiver praça com infraestrutura para aguentar o tamanho dela, e canteiros como esse, que são extremamente largos, que nem o de Maringá. Em Brasília você encontra canteiros assim também, mas você tem que ter canteiro muito largo para conseguir inserir uma figueira e não ter problemas, né? O alecrim, né, o Olocalides balanzai, tem esse tronco acanalado, que de certa forma é ornamental,
Só que ele tem uma copa muito fechada, então o local que você quer produzir muita sombra funciona muito bem. Só que, claro, tem desvantagem, atrai muito morcego, atrai muito pássaro, que acaba defecando muito no local, né? Então tem que ver, né, assim, se é uma rua muito movimentada, talvez não seja indicado, né? E depende de calçada mais larga e maior que 2 metros, pelo menos. Jacarandá mimoso, o jacarandá mimosifolia, é uma espécie da Argentina, mas muito ornamental, muito bonita, funciona muito bem, mas não aceita tão bem poda, tem um crescimento muito rápido, então tem que pensar bem onde vai inserir, e o principal benefício dele é essa ornamentação, né? Ele tem uma floração muito intensa, muito bonita. Então, você pode ganhar na ornamentação e já perder em outros fatores, então você tem que ir equilibrando isso, né, sempre, quando você vai utilizar. Como disse, não vai ter uma espécie assim perfeita, essa sempre vai ter algum probleminha. Então você vai ter que equilibrar, ter bom senso na escolha. E bons argumentos técnicos, né? O IP roxo funciona muito bem, ornamenta muito bem, só que, claro, é caducifólia, né? Vai perder todas as folhas, vai trazer sujeira. Então tem que pensar bem se a população do local quer, né? E se você quiser sombrear, não é uma espécie tão indicada, porque no inverno, justamente quando vai cair as folhas, ele não vai dar sombra ao local, né? Aí a floração dele, o IP roxo, outro tipo de IP roxo, aquele era o IP rosa, que eu chamo, mas muita gente chama de IP roxo, que é o IP tiginosus, e esse o Epitaphilus, né? Tem aquela folhinha com 5 dedos. O IP branco funciona muito bem também, é muito ornamental, bonito. Pode funcionar de baixa fiação, porque ele cresce pouco, mas depende do tipo de solo e outras características do local, tem que dar uma boa analisada. O pau-brasil funciona muito bem aqui em Maringá, em vários locais. Ele não é nativo da região aqui, mas funciona bem na arborização urbana, não tem por que não utilizá-lo. O barbatimão, que é a Cassia leptophila, é muito utilizada em Curitiba, Ponta Grossa, não sei dizer, mas na região aí do sul do Paraná, é bem utilizado o barbatimão e funciona muito bem em muitos locais. Cássia grandes também tem um potencial de ornamentação grande, mas é caducifólia, né? Tem esses frutos longos e grandes que se cair em cima de carro pode dar problema. Então funciona bem para praça e algumas ruas de baixo movimento assim pode se utilizar, mas nem todas, né? Tem que pensar bem. Essa floração muito bonita. Né? Óleo copaíba tem funcionado aqui em Maringá muito bem, uma espécie nativa. Funciona para sombreamento, tem um tronco muito ornamental, só que é médio e grande porte nesse caso, né? Então tem que ter calçada ampla mesmo. Mas aceita bem poda, pode até ir debaixo de fiação, se essa fiação for bem protegida e tiver uma boa equipe de poda, pode ser aconselhável. Cabriúva, muito parecida a situação com o óleo copaíba. Funciona muito bem. Aqui em Maringá tem funcionado muito bem a cabriúva. A chuva de ouro, essa foto ficou ruim, mas é uma espécie ornamental muito bonita, funciona. Curitiba tem em muitos locais, que eu já vi em praças e também em ruas, mas dá uma manutenção grande, porque fica caindo muita folha e tem que constantemente fazer algumas podas, né? E tem esses frutos longos também, né? Como é comum nas cássias. O Pterocarpus violáceos não é uma árvore mais da Mata Atlântica do Rio de Janeiro, ali também, assim como a Cibipiruna, se não me engano. Só que funciona muito bem na arborização aqui para o norte e para o Paraná. Está funcionando bem, muito utilizado em São Paulo, estado de São Paulo. A sucupira é uma espécie mais de cerrado, mas que tem funcionado em várias cidades aí, como teste, assim, já está funcionando. O sabão de soldado funciona bem, mas ele dá esse frutinho que depois pode ser escorregadio. Então tem que pensar bem na rua que vai colocar, na praça. Pode ser, funciona em muitos locais, mas não com exagero e tem que tomar cuidado por causa desse frutinho aí que deixa liso. A aroeira-pimenta pode funcionar muito bem em alguns locais, mas ela traz muita sujeira, né? Tem esse problema que cai muito fruto. Né? A aroeira-chorão funciona muito bem, é ornamental, mas ela cresce naturalmente torta, você tem que ter um tutoramento muito bom e vai dar muita manutenção. Então, se você tem uma frequência muito alta dela, você vai ter que ter uma equipe para fazer essa manutenção. Jatobá
também uma espécie interessante, mas de grande porte, enorme. Então você vai ter que precisar de tem que ser praça, canteiro central, né, ou uma calçada muito larga e sem fiação. A Tiburtina granulosa já é um tipo de quaresmela de porte maior, faz uma sombra muito intensa, então lugares que você tem que sombrear bem é interessante.